Olá pessoal, hoje nós vamos abordar aqui nesse vídeo a Operação ESETES, essa operação hedionda que ocorreu lá no Jacarezinho. Lembrando que no vídeo anterior nós já demos aí um panorama histórico sobre os massacres, sobre as milícias, sobre as chacinas que ocorreram no Brasil contemporâneo. E, obviamente, esse e o vídeo anterior se complementam. E após assistir esse, você pode ir lá conferir o outro, ok? E a gente, portanto, conversa logo após a vinheta. Entender o sentido e o significado desse massacre no Jacarezinho significa necessariamente entender a expansão das milícias no Rio de Janeiro. As milícias que surgiram ali nos anos 2000, basicamente ali, né, daqueles policiais que já ou ainda estavam dentro da corporação, ou aqueles expulsos da corporação, e a população brasileira, via de regra, não conhecia, não entendia muito bem o seu mecanismo. Só passou a entendê-lo de forma mais cabal com a eleição de Jair Bolsonaro. Até então se imaginava o seguinte, vamos pegar aqui o brasileiro médio, né? Aquele que lê o jornal, aquele que assiste televisão, né? O que se imaginava que era o poder das milícias, né? Era aqueles policiais ou ex-policiais cujos bairros que moravam, ali não entrava o tráfico de drogas, ou seja, eles garantiam a segurança do bairro. E esta era a noção que se passava até então. E nós vimos recentemente que é muito mais do que isso, ou seja, eles controlam a distribuição de gás, conexão de rede de internet gato e algo que surpreendeu muita gente, ou seja, ligações com a construção civil. Depois que caiu aquele prédio que se descobriu a força real dessas milícias, né? E elas vão se espalhando Rio de Janeiro e já vão também tentando ampliar seus tentáculos para as várias cidades do Brasil. No caso do Rio de Janeiro, já controlam aí 25,5% dos bairros, que correspondem a 57,5% do território da capital. Não é pouca coisa. E vale lembrar que aquela famosa operação de 2018, ainda no governo Temer, né, onde você teve a intervenção federal do Rio de Janeiro, de lá para cá, o que você verificou? Na verdade, não houve combate eficaz ao tráfico de drogas, ao contrário, o que você teve foi a maior penetração das milícias pelos bairros periféricos, né? Lembre-se que o decreto ali feito, o decreto 9.288, que decretou essa intervenção federal, simplesmente através dela barrou-se uma reforma da Previdência que estava complicada, ou seja, a turma do Temer estava tendo dificuldades de levar adiante as propostas que seriam mais profundas no que tange a uma reforma da Previdência. Claro que isso foi posteriormente no governo Bolsonaro feito com um parlamento mais espúrio, né, mais corrompido, mais de direita, né, e, obviamente, uma reforma da Previdência pior até do que aquela que você tinha como proposta no governo Temer, né? Então aquela intervenção acabou matando dois coelhos com uma só cajadada, ou seja, expandiu na prática as milícias ali por aqueles bairros periféricos do Rio de Janeiro e segurou a reforma da Previdência que depois viria com tudo. Vale observar que o chefe da operação daquela intervenção foi quem? O general Braga Neto, que viria a ser simplesmente
o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Por sinal, o ministro que vocês nunca vão ver por parte dele uma entrevista com qualquer jornalista, porque essa é a sua característica. Não dá entrevista a absolutamente ninguém. E se a gente pensar agora, falando especificamente sobre Jacarezinho, né, vale lembrar que desde junho de 2020, você tinha tido uma determinação ali do Supremo Tribunal Federal, onde não poderiam mais ter operações nas favelas, né? Somente em excepcionalidade e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Tudo isso veio lá com Edson Fachin. Simplesmente o que você verificou agora, passou-se por cima. E vai acontecer alguma coisa? Não, isso faz parte do politicismo, né? Vocês estão achando aí que o judiciário vai enquadrar a Polícia Civil, a corporação da Polícia Civil? É claro que não, né? Ou seja, tudo isso faz parte também dessa velha estratégia do Bolsonaro de ir destruindo a República, né? Você joga um poder contra o outro, né? Você vai minando por dentro, né? Você vai, portanto, fortalecendo polícias, né? Armando as famílias, e veja, não é armando as famílias das famílias que estão nessas favelas, que foram ocupadas, que foram massacradas. Não, não. Né? Ou seja, armando, só se arma aqueles que têm dinheiro, primeiro, para comprar esses armamentos muito caros e, obviamente, o tráfico esse que vem sendo varrido pela milícia, né? Aos poucos vai sendo varrido para você colocar aí, portanto, esse poder paralelo, né? Esse Estado paralelo comandando a própria nação. Isso faz parte do projeto do Bolsonaro. Portanto, por favor, não tratem isso como cortina de ferro, afinal de contas, simplesmente 28 pessoas morreram, né? Um policial e 27 pessoas, das quais até o momento só 3, apenas 3 foram identificadas como ligadas diretamente ao tráfico, né? Então vejam que operação que você teve ali, né? Fica muito claro, né? Essa tal da operação ESETES, né? Que veio aí da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, né? Dizendo, então, a justificativa era que crianças poderiam ser colocadas no tráfico. Ué, isso na história do tráfico sempre foi assim. Então, por que essa operação? E vejam, sempre a operação numa favela, que por sinal, nesse momento, a favela do Jacarezinho não é controlada pela milícia. O que a gente vai ver? Provavelmente e futuramente, no futuro próximo, né? A própria milícia controlando isso, né? Ou seja, essas operações ocorrem só onde a milícia não tem ainda o controle. Então você vai percebendo aí como esse poder milicialesco vai penetrando, vai se fortalecendo. Vale lembrar que, vejam que o governador, o ex-governador, né, o Wilson Witzel, aquele que falava, né, que tinha que mirar na cabecinha, né, bom, primeiro que é o sexto governador preso, né? Junto com ele foi Sérgio Cabral, Pezão, Moreira Franco, Rosinha e Antônio Garotinho, né? O Rio de Janeiro não está nada fácil nesse sentido, né? Só que desses 6 que foram presos, o Witzel foi o primeiro a sofrer o impeachment. E muito rápido, né? Mais rápido do que o Witzel, só o caso do Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai, que em 2 dias sofreu impeachment, né? Só ele que foi mais rápido que o Witzel, né? Mas lembre-se, o Witzel era aliado do Bolsonaro, passou a não ser mais aliado, né? E rapidamente sofre esse impeachment em função aí da justificativa do superfaturamento de equipamentos médicos, né? Percebam que em abril o irmão do Witzel acabou sendo preso aí
por ter ligações com o PCC. Então, vejam como são as coisas, né? E mais um detalhe, oficialmente, o atual governador, né, o Cláudio Castro, né, ele assumiu, deixou de ser interino, assumiu oficialmente dia 1º de maio, aí teve uma reunião dia 4 de maio com o governo, com o Bolsonaro, e em menos de 12 horas depois, você tem toda essa operação, toda essa violência lá no Jacarezinho. Foram em 10 lugares distintos onde foram mortas as pessoas, né? Então, a operação, veja, você tem, bom, então vão raciocinando aí, né? Se vocês acham que um governador que acabou de entrar teria todo esse cacife para fazer tudo isso, bom, ele mesmo vai dizer, ele alega que só soube depois. Bom, né? Muito bem. E lembrem-se que se o Max Weber falava, né, que é o Estado que tem que exercer o monopólio da violência, né, ele tem que, para o Max Weber, a violência tem que ser o último recurso e tem que exercer a violência sob regras. O que você vê aqui nesse país que é o nosso, né, de extração de via colonial, portanto, uma autocracia, né, institucionalizada no momento, um país que se tornou capitalista de forma hipertardia, portanto, por uma via colonial. Você tem o monopólio da violência utilizado como primeiro recurso, né? E sem nenhuma regra, né? Ou seja, aquilo que eles falam, né? Que tem que ter gente do bem, eles vão para as operações não encarando ninguém como gente do bem, e sim como um teatro de operações de guerra, né? É assim que se trata. Né? Ou seja, é a caçada a esmo. Então, cadê o Estado de Direito? Bom, de novo, né, para quem coloca todas as suas fichas na judicialização, né, na institucionalização, de novo, né, país de origem de via colonial, o Estado de Direito é o que menos você tem. Ou seja, é extremamente violento, é sangue a esmo. Ainda lembrando quando foi feita a intervenção lá no Rio de Janeiro, só para vocês terem ideia, né? Quando começou aquela operação, que foi em 16 de fevereiro de 2018, o Datafolha fez uma pesquisa dias depois, no dia 26/3, e naquele momento 76% da população aprovava a operação, né? Aprovava a intervenção. E é isso, ou seja, conforme eu falava anteriormente, num país onde você tem, entre aspas, a naturalização da violência, você pode ter certeza, e se vocês conferirem ainda as redes sociais, tem muita gente falando que só morreu bandido, né? E eu já falei para vocês, só identificaram 3 pessoas, mesmo porque essa operação atingiu até estação de trem, vizinha, locais mais distantes da própria favela, assim, locais que não eram exatamente ali dentro da favela, tiro para tudo quanto é lado. Ora, assim, portanto, é assim que você tem o tratamento da população periférica, né? Bem, gente, então é isso. Teria muito mais coisa para falar, mas já está bem longo e a gente, em outro momento, até pode retomar essas discussões, ok? É isso. Comente aqui embaixo, compartilhe e a gente se vê aí nos próximos vídeos.